Fala galera, bem-vindos ao Foco Duplo, mais um vídeo dando continuidade ao nosso estudo completo de segurança orgânica. E agora vamos falar sobre primeiros socorros. Abordarei os principais pontos, toda a parte essencial, necessária e suficiente para que obtenhamos êxito na nossa prova, beleza? Então, segurança orgânica, primeiros socorros, parte importante, com alguns conceitos, alguns detalhes. Então, os primeiros socorros não substituem o atendimento médico, beleza? Constituem apenas um suporte básico de vida até a chegada do socorro profissional especializado. A maioria dos acidentes e dos males súbitos requer apenas atendimento de suporte básico de vida. Então, do que se trata os primeiros socorros, né? Avaliação geral da vítima. Então, o processo de avaliação geral do paciente divide-se em 4 fases distintas, a saber, primeiro, avaliação da cena. Segunda, avaliação inicial. Terceira, avaliação dirigida. Quarta, avaliação continuada. Então, sobre a avaliação da cena, primeira fase, nós temos na ordem avaliar a situação, avaliação da cena propriamente dita, segurança da área, fazer a segurança da área enquanto tem o atendimento, né? Na realidade, antes de iniciar a avaliação da cena, e chamar o socorro especializado logo após estabilizar. 2. Avaliação inicial da vítima, através do protocolo XABCDE, conhecido. Então, onde todas essas letras, cada uma delas significa um passo, né? Então, X significa exsanguinação, que é a contenção de hemorragia externa grave e deve ser feita antes mesmo do manejo das vias aéreas, porque antigamente não tinha esse X aqui, então já iniciava a avaliação inicial com a avaliação das vias aéreas. Logo após a exsanguinação, temos a avaliação das vias aéreas e proteção da coluna vertebral. Avaliação das vias aéreas e proteção da coluna cervical, beleza? Exsanguinação é o X. Exsanguinação, X. Vias aéreas e coluna. Então começa com A e termina com A. Depois B. B é boa ventilação. Terceiro passo, né? Letra B, boa ventilação e respiração, que é a análise da respiração. Para verificar se está adequada, atenção para a frequência respiratória, inspeção dos movimentos torácicos, cianose, desvio de traqueia e observação da musculatura acessória. Avançando. C. Circulação. Circulação com controle de hemorragias. Então, circulação e a pesquisa por hemorragia são os principais parâmetros de análise. Aí já temos uma diferença importante, ó. A diferença entre o X, porque o X é hemorragia também, só que é externa grave. E o C, que é a circulação e o controle de hemorragias, são hemorragias internas.
onde deve-se investigar perda de volume sanguíneo não visível. Beleza? D. Disfunção neurológica. Análise do nível de consciência, tamanho e reatividade das pupilas, da presença de hérnia cerebral, dos sinais de lateralização, bem como o nível de lesão medular. Ok. E última etapa, exposição total do paciente. Então, análise da extensão das lesões e o controle do ambiente, com prevenção da hipotermia. O socorrista deve analisar, entre outros pontos, sinais de trauma, sangramento e manchas na pele. Beleza. Então, avançando. Aí, uma imagem ilustrando todo o protocolo XABCDE. Então, o que vimos? X, controle de hemorragia exsanguinante, X para fora, então externa, que é a mais visível. A, vias aéreas, estabilização da coluna cervical. B, boa respiração e ventilação. C, circulação, verificação do pulso, controle de hemorragias internas. Então, avaliação da função neurológica. E exposição em ambiente, prevenção da hipotermia. Então, como terceiro passo, nós vamos lá, né? O primeiro passo, avaliação da cena. Segundo passo, avaliação inicial da vítima. E terceiro passo, avaliação dirigida. Que é o quê? É o processo ordenado para obter informações e descobrir lesões ou problemas clínicos que, se não tratados, poderão ameaçar a vida do paciente. É dividido em 3 etapas. Então, a avaliação dirigida vai começar com a entrevista, depois avança para sinais vitais e, por fim, o exame rápido. Como que acontece cada um desses? Então, na entrevista, é utilizada uma técnica chamada sample, ou sample, ou SAMPLE, que é o acrônimo para S de sinais e sintomas, A de alergias, M, medicações, P, passado médico, L, líquidos e alimentos, E, eventos relacionados com trauma ou doença. Então, de novo, a entrevista é feita pela técnica sample. Sinais e sintomas, alergias, medicamentos, passado médico, líquidos e ambiente e eventos relacionados ao trauma. Beleza? Depois, dentro da avaliação dirigida, é avançada para a etapa de sinais vitais, certo? Então, feita a entrevista pela técnica sample, vamos para os sinais vitais. Então, para entender sinais vitais, temos 2 conceitos importantes, que é sinal e sintoma. Sinal é tudo aquilo que o socorrista pode observar ou sentir, e sintoma é tudo aquilo que o socorrista não consegue identificar sozinho. Então, exemplo de sinal: verificação do pulso, palidez, sudorese,
Tá tudo à vista. Exemplo de sintoma: dor em geral, tontura. Se o paciente não fala, não tem como saber. Beleza? E terceira etapa da terceira fase, o exame rápido, consiste em inspecionar e apalpar nesta ordem. Então, mais uma ordem para decorar. Primeiro cabeça, fronte, crânio e orelhas, depois face, olhos e mandíbulas, depois ombros, clavícula e tórax, depois os 4 quadrantes abdominais, depois região pélvica, depois membros inferiores e superiores. Beleza? E por fim, nós temos a avaliação continuada, que nada mais é que a observância contínua, né, de tudo isso que foi feito anteriormente. Então, consiste em reavaliar as vítimas crônicas e instáveis a cada 3 minutos e potencialmente instáveis e estáveis a cada 10 minutos. Pô, tem que saber esse tempo? Tem que saber esse tempo e tudo isso que a gente falou, cara, decorar. Lembrando que o estudo de segurança orgânica, de dignitários, inteligência, são estudos muito doutrinários. Então, o máximo que você conseguir gravar que tem base documental, melhor. Que vai servir de analogias para o seu estudo, né? Para o seu avanço. Então, a maior parte da doutrina diz isso aqui, que para crônicas instáveis são 3 minutos e potencialmente instáveis ou estáveis a cada 10 minutos. Aí temos uns exemplos aqui de crônica, instável, potencialmente estável e estável. Do mais instável até o mais estável. Então, crônicas: parada cardiorrespiratória e parada respiratória. Instáveis: hemorragias 3 e 4, estado de choque, queimaduras. Potencialmente instáveis: hemorragias 2, fraturas, luxações, queimaduras. E estáveis: hemorragias 1, entorses, contusões, câimbras, distensões. Beleza? Bom guardar esses exemplos também. E aí, sobre as vítimas crônicas, nós falamos aqui sobre o PCR, né? Parada cardiorrespiratória e a reanimação cardiopulmonar. Assunto importantíssimo, beleza? Sempre abordado em primeiros socorros, então vale muito a pena nós irmos em abordagem. Então, a paragem cardiorrespiratória ou parada cardiorrespiratória, então paragem existe, parada, mesma coisa, é a interrupção da circulação sanguínea que ocorre em consequência da interrupção súbita e inesperada dos batimentos cardíacos ou da presença de batimentos cardíacos ineficazes. Após uma parada cardiorrespiratória, o indivíduo perde a consciência em cerca de 10 a 15 segundos. Importante também saber esse tempo, beleza? Devido à parada de circulação sanguínea cerebral. Por quê? Salvo engano, MPU 2025 perguntava lá, trazia uma questão sobre o tempo em que era considerado, né, ágil do início da parada da reanimação cardiopulmonar. Era basicamente isso.
E aí você tinha que saber que era de 10 a 15 segundos. Se não após isso, a chance de ressuscitação é quase nula. Beleza? Então, caso não haja retorno à circulação espontânea e o paciente não seja submetido à ressuscitação ou reanimação cardiopulmonar, que é a RCP, a lesão cerebral começa a ocorrer em cerca de 3 minutos e após 10 minutos de ausência da circulação, as chances de ressuscitação são próximas a zero. Pronto, é isso aqui. Então, o indivíduo que tinha perdido a consciência, né, lá no exemplo, em cerca de 10 a 15 segundos, e não tinha sido iniciada a RCP em 3 minutos. E aí, a lesão cerebral já começa a acontecer, né? Entre 3 a 10 minutos. E 10, após de 10 minutos, já é algo próximo de zero aí, de sucesso. Beleza? Então são sintomas, sinais e sintomas da parada cardiorrespiratória, a inconsciência, parada respiratória, a ausência de pulso, dilatação das pupilas, que é a midríase. Mas, em síntese, sinais clínicos da PCR podem ser exemplificados como muita coisa no nosso estudo. Um triângulo, então a inconsciência, a apneia, a ausência de pulso. Beleza? Só fazendo uma analogia, como tem o triângulo do fogo, tem o triângulo dos sinais clínicos da PCR, e como tem o tetraedro do fogo, nós poderíamos fazer essa analogia, inserindo aqui no tetraedro, entre bastantes aspas, de sinais clínicos da PCR, a midríase, que ela é... A midríase é a dilatação da pupila. Ela aparece bastante em questão. Beleza? Então, avançando. No próximo vídeo, traremos o plano de segurança orgânica. Fechado? Rapaziada, muito obrigado por acompanhar aí nosso trabalho, nossos estudos. Espero que vocês estejam estudando. Espero que os slides aqui, os vídeos estejam sendo muito bons para vocês. E não se esqueçam de curtir aí, deixar um comentário, compartilhar, beleza? Mandar uma mensagem lá no Instagram, acompanhar a gente. Tranquilo? Então, ótimos estudos aí. Até o próximo vídeo. Valeu!